Eu sou nutricionista, eu tenho especialização em nutrição esportiva e suplementação. Eu sou metido a professor também, eu gosto de dar aula. Antes de me formar, eu já estava dando aula. Hoje em dia eu dou aula para alguns cursos de pós-graduação também. E também eu me insiro como um eterno aluno, né? Eu gosto sempre de aprender. E essa oportunidade na quarentena está sendo fantástica. Eu acho que fazia tempo que eu não conseguia concentrar tanto conhecimento assim em curto espaço de tempo, com as lives que você fez, com os outros colegas também que estão fazendo muita live. O Jeff, basicamente, né, ele faz live, eu acho que às 3h40 da manhã, possivelmente, né? Sim. Então é isso, velho. O Jefferson já tem um holograma, já fica rolando a live dele eternamente. Ó, o professor Marcos entrou aí, ó. Entrou o professor Marcos Eu também, inclusive, ia esteve citar aqui na ele, live. né? Que é um profissional aí excelente, foi muito boa a participação dele, cara, aprendi muito. Fiquei até confuso de estudar mais essa parte, né? Mas vamos lá, Reinaldo, para a gente dar o pontapé inicial. É, Eu já queria que você falasse, cara, de início sobre o nosso tema, quais as principais diferenças que você considera aí no processo de emagrecimento de um atleta para uma pessoa comum? Obviamente que do ponto de vista biológico, os mecanismos são os mesmos. O que difere é o contexto. O atleta geralmente vai ter um gasto energético muito maior. A taxa metabólica dele, que geralmente para a maioria das pessoas equivale a 70%, 75% do gasto energético, passa a ter uma contribuição relativa um pouco menor, né? Porque pelo acúmulo de exercício físico que ele faz, ele tende a gastar bastante energia através da atividade física. Mas, fora os números, né, que também a gente vai entrar nessa parte de macronutriente, de caloria, existem umas coisas bem sutis que, inclusive, o professor Marcos falou, em relação ao comportamental, né? Ele citou bastante aquela teoria da motivação, que tem os estados de motivação de pré-contemplação, contemplação, preparação, ação, etc., né? Geralmente, a maioria das pessoas que normais, entre aspas, né, que vão para o nosso consultório querendo melhorar um pouco a saúde, talvez melhorar um pouco a composição corporal, elas devem estar ali na faixa do estado de contemplação. Elas sabem que precisam mudar, mas não sabem exatamente o que vai ser de diferença e não sabem se elas estão dispostas a pagar o preço. Também é bem importante isso. O atleta ele já entra meio que na fase de preparação, principalmente se você estabelece um bom raporte com ele. O que é isso, raporte? É meio que a conexão, a confiança que a pessoa deposita em você. Eu tenho quase certeza, por exemplo, no seu caso, e a gente tem um background parecido, né, de arte marcial, eu tenho certeza que as pessoas que treinavam com você, sei lá, quando você tinha uns 18 anos de idade, viram você evoluir, viram você ficar bom no esporte, eles falam, pô, esse cara, velho, eu treinei com ele sabe o que é um treino pesado de Muay Thai. Ele viu o que eu passei, e isso estabelece um nível de confiança muito maior. E nessa fase preparatória, se o atleta ele tá com o raporte bem estabelecido, a gente brinca, se você botar ele para comer pedra, ele vai comer. Se você falar, ó, isso aqui vai melhorar a sua performance, possivelmente ele vai fazer. Ele vai tolerar dor, ele vai tolerar desconforto até certo ponto, e ele vai te entregar muito mais do que uma pessoa que estivesse no estado de contemplação, que é o estado anterior, né? E isso é a diferença principal na conduta de como a gente entrega a informação, correto? E diferentes, já falei, né, da parte de densidade energética, que é diferente também, mas a parte menos sutil, que a maioria das pessoas não fala, é justamente essa. O atleta ele tem um nível de motivação diferenciado, ele está disposto a fazer mais coisas também. Ah, legal. Não, isso com certeza é importante, deve ser levado em consideração. E aí, já entrando também numa parte mais técnica, tá? Que é uma dúvida que é bem recorrente, a gente passa por isso, né? Que são a questão das equações, né? As equações preditivas de gasto energético. Existe uma equação que seja mais indicado para o atleta? Ó, se você me perguntasse, existe uma equação adequada, não é mais adequada, existe uma equação adequada para se utilizar em atletas, eu te responderia, não tem. De fato, não tem. Vou te dar um exemplo. A Harris Benedict, ela foi validada mais ou menos com 300 pessoas, incluindo homens adultos, mulheres adultas,
infantos, né, crianças, e 16 atletas. Aí vamos para a próxima, a equação de Cunningham. Ela foi validada em alguns atletas, só que atletas masculinos não entraram na equação. Foram mulheres, homens adultos e mulheres atletas. A equação de Lorenzo, que é a mais recente, talvez, eu não tenho certeza, mas ela é de 99, ela foi validada só em atletas. Foi em karatecas, judocas e outra modalidade que eu não lembro. Mas só foi atleta, só que tem um problema. Essa equação, ela não utilizou uma coisa que é extremamente importante para se utilizar uma equação que seria validada para atletas, que seria massa livre de gordura, que é o componente do gasto energético que mais influencia qualquer tipo de variações dessas, né, dessas equações. O que acontece? Cada 10 quilos de massa livre, cada 10 quilos de músculo equivale a mais ou menos 100 quilocalorias de diferença. A massa, quando a gente fala massa livre de gordura, a gente também está incluindo órgãos como cérebro, rins, fígado. Esses órgãos têm uma demanda energética muito grande, né? E apesar de potencialmente haver uma diferença de tamanho, elas, de acordo com o peso corporal, eles estão muito mais ligados à altura. E a altura entra na maioria das equações. Só que o que acontece? Uma equação que não utilize fat free mass, massa livre de gordura, ela está incorrendo num risco de superrelatar ou superestimar a quantidade de energia gasta, né? Subreportar, subestimar a quantidade de energia gasta. Então, é basicamente isso. Atletas, a equação perfeita seria uma equação que envolvesse massa livre de gordura, não massa livre de gordura, mas envolvesse espessura de pele. Eu acho que isso seria bem legal. Porque se mesmo que essa equação tivesse massa livre de gordura, se ela fosse validada num DEXA, eu não sei você, mas eu não tenho um DEXA scan no meu consultório. Então fica difícil de você utilizar uma equação que não seja validada com algo que a gente consiga usar em consultório. Então talvez se tivesse, além das variáveis que a gente já coleta como peso, sexo, etnia, tivesse também o somatório de algumas dobras. Podia ser tipo tricipital e dobra da coxa, algo nesse sentido. Seria muito interessante, mas infelizmente a gente não tem uma equação perfeita. Como é que a gente faz? A gente usa os instrumentos imperfeitos mesmo, sabendo das limitações dos instrumentos. Então, por exemplo, se você utiliza uma equação de Harris-Benedict, possivelmente você está subestimando um pouquinho o gasto energético desse atleta. Eu não sei dizer o quanto, mas talvez algo em torno de 10% ou um pouco mais, seria algo nessa magnitude. Ainda digo mais, o problema maior não está nem nessa questão de metabolismo basal, que é o que as equações tentam prever. Mas a maior variabilidade que a gente tem de um indivíduo para outro é no gasto energético. Não só de exercício físico, mas o gasto energético de atividades físicas, que é um conceito muito mais abrangente, né? Com certeza. O Vitor, acho que foi o Vitor que fez uma pergunta. Não, Vitor não, foi o Ricardo, desculpa. E que já acaba entrando no próximo tema. Mas antes de entrar nesse próximo tema, eu queria só complementar com você. E o que você acha? Alguns profissionais escolhem algumas equações, né? Com todas essas variabilidades que você já falou, e fazem ali uma média entre elas. O que você acha disso? Você já utilizou isso ou não? Não, eu tenho ciência que existe essa prática, mas eu sou completamente contra. Por quê? Você vai estar pegando todos os pequenos defeitos que tem em cada equação e você está somando esses efeitos. E você não sabe dizer se a equação potencialmente ela vai estar superestimando um pouco mais ou subestimando um pouco o gasto energético. E fica uma coisa muito mais imprecisa, para falar a verdade. Então, isso acontece da mesma forma quando você utiliza equações preditivas de massa de gordura e massa livre de gordura. Se você pega todas os resultados das equações, você soma e divide, você está criando um viés muito grande para ter um erro, como se diz, um erro, não é um erro sistêmico, mas um erro de medição muito grande. Entendi. E já entrando no próximo assunto, como eu falei, a questão da composição corporal, você falou da massa livre de gordura, e o Ricardo falou, mas o problema às vezes é chegar nessa massa livre de gordura, né?
através da medida. Então, por exemplo, na questão da antropometria, né? A gente sabe que quando ocorre emagrecimento, existe também uma perda de água corporal, né? Isso pode influenciar. Como é que você vê Sim, isso? com toda certeza. Você diz agudamente se o indivíduo vem desidratado? Se ele perde, se a perda de peso, né, que ocorre também junto uma perda de água corporal, se aquilo pode influenciar, por exemplo, nas pregas. Com toda certeza. Eu não sei você, mas, por exemplo, eu tenho pacientes, atletas grandes, que de sexta-feira de uma sexta para uma segunda-feira, eles têm uma variação de 5, 6 quilos para mais. E isso, obviamente, não é gordura. Isso, potencialmente, é os estoques de glicogênio aumentando, né? Porque no final de semana, geralmente, ele baixa a guarda, literalmente, né? Ele começa a comer um pouco mais de carboidrato, sai com a família, e isso eleva um pouco o consumo energético. Também tem o conteúdo intestinal, que isso é influenciado bastante também. E o conteúdo de água geral do corpo. Uma quantidade de sódio maior também influencia, entendeu? Então isso potencialmente não vai ser gordura. Vai ser uma pequena parte, na verdade, seria gordura. E, inclusive, até foi o Jeff, mandou um estudo bem interessante hoje, de modo agudo, onde as pessoas tinham que comer a quantidade máxima de fatias de pizza, né? Eu fiquei até triste porque eu não fui convidado para o estudo, Pô, mas seria algo interessante de tentar medir, né? Alguma coisa nesse sentido agudo, talvez com uma quantidade calórica estupidamente grande, em um dia você pudesse ganhar alguma coisa, mas é muito difícil disso acontecer. se eu não me engano, quem tem um estudo, acho que até você chegou a ver também sobre isso, sobre antropometria, a questão da água corporal também influenciando, é o Vitor Hugo Teixeira, que teve aqui nas lives, né? Eu Eu acho que li tem um esse estudo. estudo. Você leu? Eu ainda não cheguei Li. a ler ainda. Eu li, mas eu não sei exatamente dos detalhes. Ele tentava ver a compressibilidade do tecido adiposo, né? E ele Uhum. fez um protocolo, salvo engano, com atletas de futebol. E se o professor estiver vendo aqui, por favor, me corrija se eu estiver falando porcaria. Mas fizeram um protocolo de desidratação, né? Botaram os jogadores para jogar futebol. E tentaram medir a compressibilidade. Acho que o desfecho final foi que a compressibilidade não mudou muito, mas a prega cutânea ela estava um pouco maior depois do jogo. E aí eu não lembro do resto das coisas, mas isso potencialmente poderia influenciar negativamente, superestimando gordura. Se a prega está um pouquinho maior, né? Então seria isso. E como é que você faz para controlar isso? Tentar não medir o atleta muito próximo de alguma atividade física, né? Preferencialmente uma distância bem considerável, tanto no antes quanto no depois. Seria esse o melhor método. Boa, boa. E já falando de composição corporal, a gente sabe que em vários esportes, o atleta ele busca chegar ali numa equação entre peso, né, massa gorda e potência, né? E nesse caso, né, quais são os critérios que você avalia para chegar nesse valor, né? Você pega o feedback do atleta, você tem alguma número na cabeça dependendo da categoria dele, dependendo do esporte que ele pratica. Como é que você chega nesse limiar aí com o atleta? Essa pergunta é bem importante, mas antes é muito importante também a gente responder por que a gente botaria o atleta para emagrecer. Você já deu um spoilerzinho, né? Talvez aumentar a razão peso e potência, né? Seria uma explicação boa. Mas talvez tivesse algo relacionado também a uma associação melhor flexibilidade metabólica com um menor percentual de gordura. E também tem alguns esportes que você ter mais massa corporal, independentemente do que ela seja, tende a ser uma vantagem grande. Obviamente isso é meio raro. De cabeça eu consigo citar dois, que é sumô e que é o shot put, né, o arremesso de martelo. O que acontece nesses esportes, quanto mais massa corporal, mais momentum você consegue gerar. Momentum é uma questão da física, que é aceleração vezes massa corporal, ou massa do objeto, enfim. E isso faz com que ele consiga ter uma performance maior, mesmo carregando mais gordura. Por isso que lutador de sumô geralmente está associado a essa composição corporal com um teor de gordura um pouco maior. Voltando para a parte agora que você falou também da questão de parâmetros. E tem alguns estudos que eles definem parâmetros, por exemplo, antropométricos. Principalmente o que eu procuro nesses estudos? Parâmetros de
índice músculo ósseo. Índice músculo ósseo é basicamente quanto de músculo uma pessoa consegue botar para cada quilo de osso corporal, de esqueleto, né? O esqueleto nosso é como se fosse um cabide para músculo. Então, quanto mais cabide você tem, maior capacidade também seria de você botar músculo para dentro, né? Por isso que medições, por exemplo, de circunferência de pulso, medições como a circunferência também de tornozelo, a diâmetro também de úmero, né? Diâmetro não, o comprimento, né? Eu esqueci qual é o nome do... Eu acho que é diâmetro mesmo. Isso também é muito importante para determinar a capacidade que ele vai ter de hipertrofia. E alguns estudos, eles pegam atletas de ponta, sei lá, atletas olímpicos, faz um N com alguns atletas e vê, ó, essa galera que tem muito sucesso tem mais ou menos essa quantidade de índice músculo ósseo. Ou seja, é um parâmetro para você mirar. Obviamente, a gente não consegue, talvez, forçar o atleta a chegar naqueles níveis. Por N motivos, individualidade, aquela coisa toda, né? Mas é uma direção a ser apontada. Se você tem, por exemplo, um estudo que aponta que o índice músculo ósseo em atletas de jiu-jitsu de alto nível é 4,5, seu atleta está em 4, se você avaliar que ele potencialmente tem condições de chegar a 4,5, seria uma estratégia interessante, tentar fazer com que houvesse aí um período talvez focado maior em hipertrofia muscular, né? E assim conseguir chegar mais próximo desse parâmetro. Mas se tiver uma distância muito grande do parâmetro ótimo para a composição que o seu paciente tem, aí de fato ou vai ter um tempo muito grande para se alcançar, ou a gente tenta ver o máximo que ele consegue atingir dentro das capacidades dele também, né? E nesse caso você conversa bastante com os atletas, pega o feedback deles, até como é que eles estão se sentindo em determinado peso no treino, mobilidade, força. Você chega nesse papo com o atleta, como é que funciona? Tem que ter. O Jeff já deu spoiler também na live dele. E a anamnese é algo fundamental. Na anamnese a gente tem que chegar junto, a gente tem que fazer a avaliação. Inclusive, não só a avaliação antropométrica, a avaliação dietética também, mas a avaliação através de alguns questionários. Por exemplo, eu gosto de utilizar alguns questionários de recovery. Tem o Rescue, também, que é um questionário bem legal, para você ver em qual nível de prontidão o atleta está para ter um desempenho esportivo ótimo. Então isso é uma coisa interessante e é muito importante de ter, né, esse dado. Bem legal, bem legal. E aí a gente já falou, para entrar agora numa questão que é bem comum dentro do esporte, a gente até deu spoiler, a gente conversou com a Rita, a gente falou já sobre RADS, a gente já com outros professores também. Mas quando fica perigoso, digamos assim, vamos dizer, essa meta, às vezes, inatingível que o atleta tem. Ele chega muito longe do peso, da categoria, ou do peso ideal, entre aspas, né, para ele, ali, para o esporte, mas ele quer atingir aquilo geralmente muito rápido, né? Quando se torna perigoso para o atleta? Bom, a Rita já deu uma aula muito boa sobre isso, né? Eu só vou dar umas pinceladas aí. Mas, basicamente, a faixa de 30 quilocalorias por quilo de massa livre de gordura de disponibilidade energética é o mais apregoado pela literatura científica. Esse número apresenta falhas, então você não pode utilizar ele como um dogma absoluto, né? Você tem que verificar, por exemplo, se a menina já chegou, por exemplo, mulheres para mim com consumo energético bem baixo, menstruando, sem nenhuma alteração, por exemplo, em FSH e LH, e elas estavam perfeitamente normais. Uma paciente minha, eu lembro até hoje, ela chegou para mim com um percentual de gordura aproximadamente de 12%. Falei, caramba, você tá bem? Aí eu fui averiguar a menstruação, etc. Tava tudo ok. Hormônios estavam ok. Então, naturalmente, ela consegue. Ela tolerava ter aquele percentual de gordura e tolerava comer um pouco menos do que aquela quantidade. Já em outros atletas, por exemplo, eu tenho uma dificuldade muito grande de fazer com que eles baixem peso. Tem atletas, por exemplo, atleta de 100 quilos, que eu tenho que apertar muito a dieta, botar uma dieta aí de 2.500 quilocalorias, que é muito pouco para um atleta que treina, às vezes, 2 vezes por dia, né? E no sofrimento ele consegue bater peso. Então isso é outra questão também da individualidade, né? Mas, basicamente, o que eu gosto de fazer? Eu gosto sempre de permanecer mais ou menos
dentro dessa faixa de 30, e caso necessário fazer incursões abaixo de 30, desse valor de 30 quilocalorias por quilo de massa livre de gordura, de disponibilidade energética, e fazendo o assessment, né? Fazendo a avaliação e vendo como o atleta está se comportando. Se o atleta falar, estou bem, estou conseguindo manter, a performance não está diminuindo, então continua. E é uma das coisas também que fica muito evidente quando o atleta começa a entrar em overreaching, pelo menos alguns atletas que eu peguei, que eu percebi, é que a cabeça deles ficava uma porcaria. Tipo, o atleta mandando mensagem, atleta chorando, ligando para mim, falando, nossa, eu não sei o que está acontecendo comigo, eu estou me sentindo ruim. E eu utilizo uma plataforma também que ele alimenta dados. Então eu vi aqui a percepção de esforço dos treinos dele, de repente subia muito para um treino que ele já fazia. Aí também via, por exemplo, que as horas de sono diminuíam demais e isso apresentava um risco, né? Consequentemente também eu olhava a dieta, às vezes estava um pouco abaixo, aí realmente seria interessante aumentar a quantidade calórica. E é mais ou menos isso que a gente faz o ajuste, né? Essa questão de 30 quilocalorias de disponibilidade energética, ela pode ser utilizada, mas, de novo, contexto é muito importante, né? Boa. E mais uma vez a questão do feedback, a questão de fazer uma boa anamnese com o atleta e etc., talvez seja um diferencial muito grande nesse momento, né? E aí, já falando também de outro assunto que a gente começou a falar muito de assim, obesos, perdendo peso, que é a termogênese adaptativa, e hoje você deu uma trava ali no Rinaldo. Vamos ver se ele volta. Voltou. Opa, Deixa eu ver. show. O que você falou? Eu estava falando da questão da termogênese adaptativa, que era algo muito estudado em obesos, né? E que hoje a gente já tem visto muitos estudos em atletas, né? Eu queria que você falasse um pouquinho dela, se alguns fatores, por exemplo, como eficiência mitocondrial, ali na perda de peso, ou um desbalanço hormonal influenciam também no atleta, como é que isso funciona? É um assunto extremamente complicado. Se a gente for estudar mesmo a fundo, a gente vai pirar o cabeção, é bem difícil. Mas, basicamente, o que é a termogênese adaptativa? É uma queda no gasto energético que a gente tem normalmente, maior do que prevista pela diminuição de peso corporal que a gente tem. Então, por exemplo, a gente baixa peso corporal, é previsto que o gasto energético baixe junto. Na termogênese adaptativa, o que acontece? Às vezes o gasto é muito... tem uma perda de peso aqui e o gasto fica abaixo do previsto, ou seja, tem uma queda muito maior. Basicamente isso. Alguns mecanismos estão por trás dessa questão de termogênese adaptativa, como, por exemplo, a disponibilidade energética, fatores como leptina também. Quando você tem uma disponibilidade energética menor, você tem menos leptina. E leptina não é só hormônio anorexígeno, né? Ele faz parte também das nossas, digamos, engrenagens que modulam o nosso gasto energético. A gente tem também diminuição dos níveis de hormônios tireoidianos. A gente tem, às vezes a diminuição ainda está dentro do valor de referência. Existe uma coisa chamada Euthyroid Sick Syndrome, que é a síndrome da eutireoide doente, que é uma tradução horrível, mas é o que tem. Então, basicamente, você tem leves níveis de diminuição de T3, você tem leves aumentos de T3 reverso, que é um metabólito do T3 que não é ativo, né, que não tem nenhum papel, e isso tudo é gerado de maneira direta ou indireta pela restrição calórica e pela perda de peso também. Qual foi a pergunta que até me perdi? Era exatamente sobre a termogênese adaptativa no atleta, né? Uhum. E aí eu até falei de alguns mecanismos que a gente lê, como, por exemplo, a questão hormonal, que você já citou, e também fatores como eficiência mitocondrial. Essa quem perguntou foi o Jefferson, tá? Exatamente. Jefferson. Imagina só que a mitocôndria é um motor, ok? É um motor a combustão. Quando a gente compra um carro, a gente quer que o motor dele seja extremamente econômico, ou seja, a gente quer que a gente ponha um pouquinho só de combustível e ele ande muito. A Siri, a tua que está esperando acabar de falar, enfim. Aí,
quando a gente tem o lado oposto do carro econômico é um carro gastão, um Opala, aquele carro que você põe um pouco de gasolina, ele só vai andar daqui para a esquina. Para quando a gente está falando de perda de peso, a gente quer ser um Opala. A gente quer ser extremamente ineficiente para a produção energética. O que acontece é que com o corpo ele percebe que a quantidade de energia está diminuindo, ele fala, pô, eu vou mexer aqui meus pauzinhos para fazer com que eu precise oxidar um pouquinho de combustível para gerar muito mais energia. Então ele acaba aumentando a eficiência energética. E isso implica o quê? Implica, a gente tinha falado da termogênese adaptativa logo antes disso, né, que é mais relacionada a gasto energético basal, e quando a gente aumenta a eficiência mitocondrial, a gente também está extrapolando esses achados, não só para o gasto energético basal, mas também para o gasto energético de atividades físicas de uma maneira geral. Não só de exercício físico, mas do NEAT também, que é uma sigla, um acrônimo para Non-Exercising Activity Thermogenesis. Atividades que não são exercício físico que influenciam na termogênese. E isso implica que você vai gastar menos energia com o metabolismo basal, você vai gastar menos energia treinando, você vai gastar menos energia fazendo coisas normais da sua vida, como, por exemplo, dirigir, se levantar, assistir TV, que são componentes do NEAT. Então isso faz com que o gasto energético fique bem menor. Inclusive, de cabeça tem um estudo muito bom, um estudo feito em atletas, onde eles pegaram os atletas, fizeram uma restrição calórica, eu não me lembro muito bem, mas foi algo em torno de uma déficit de 1.500 quilocalorias por dia. Um déficit bem brusco. O N foi pequeno, mas foi bem interessante. O que eles acharam é que, depois de 7 dias nesse déficit energético, eles ainda estavam mantendo mais ou menos o mesmo peso corporal, só que eles estavam gastando muito menos energia. A quantidade de energia que eles passaram a gastar a menos foi cerca de 700 quilocalorias a menos. Ou seja, eles estavam precisando de menos energia para se manter. Então, basicamente isso. Isso não só incluindo o metabolismo basal, mas incluindo o gasto energético também da atividade física e o gasto energético das atividades diárias, né? Essa referência foi do Stubbs, de 2004. Legal, legal. E na sua opinião, cara, é um assunto realmente que tem muita coisa para estudar. A termogênese adaptativa ela é uma realidade, mas tem muitos estudos que mostram muitas vezes ela tendo menos impacto do que realmente a gente fala, né? E aí outras questões que vêm junto com isso, como você citou, por exemplo, a diminuição da leptina, aumento de grelina, tudo isso leva a aumento de apetite. O indivíduo ele também fica um pouco mais, digamos assim, preguiçoso, né? Numa baixa ali calórica. Você acha que essa termogênese adaptativa tem impacto tão grande ou esses fatores que acabam fazendo também o indivíduo ele ficar mais sedentário, ele acabar comendo um pouquinho mais ali até sem perceber, tem uma influência maior nesse sentido? Ou é a soma? Infelizmente, qualquer coisa que eu falar vai ser apenas um palpite, entendeu? Infelizmente. Só que o que acontece? Hoje em dia a gente tem muitos resultados opostos. A gente tem um estudo mostrando, por exemplo, que em obesos houve uma diminuição de 600 quilocalorias na taxa metabólica basal dele, que perdurou por 6 anos, como o caso foi o estudo do Kevin Hall com os participantes do The Biggest Loser, né? Tem outros estudos mostrando que não teve nenhuma termogênese adaptativa. E essa disparidade que torna todo esse assunto mais complicado, que gera mais dúvidas. Mas se eu fosse chutar, se você apontasse uma arma na minha cabeça e falasse, ó, decida sua mente, fala aí, o que você acha que vai importar mais? Consequentemente, eu apostaria em minhas fichas que o NEAT e a eficiência mitocondrial potencialmente teriam um peso maior junto com os efeitos orexígenos dos hormônios que acabam aumentando, produzindo mais fome no decorrer do tempo. E isso acaba também entrando também na questão de subrelato, que você conversou com a Ana também, né, que é uma coisa muito prevalente. A atleta também subrelata a comida, principalmente dependendo do período que ele está na periodização dele, e enfim. Você até me passou um estudo, né, que os próprios nutricionistas ali, subrelatando e chegando a quantidades ali, quase 2.000 calorias em um dia, algumas pessoas. É absurdo, né? É absurdo. Mas já teve um spoiler ali, acho que foi da Débora, ela perguntou sobre a questão de ciclar, né? Então já vamos adiantar para esse lado. Eu ia perguntar quais estratégias são interessantes, né, para a gente minimizar essa termogênese adaptativa. E uma delas seria falar de dietas intermitentes ou de ciclar calorias, enfim, refeed.
que você acha disso? Tem saído um novo material sobre isso bem interessante. O próprio professor Wilson deu spoiler de um estudo dele que está saindo agora, ainda nem saiu, de Pois é. resultados interessantes com refeed em atletas de fisiculturismo, né? Queria que você falasse um pouquinho disso. Recentemente saiu o estudo do Bill Campbell, que é um cara assim, extremamente inteligente, um cara que tem uma experiência muito prática também com atletas, que eu acho que isso é importante também para conduzir um estudo. Só que teve muitas ressalvas no estudo dele, que a gente tem que tomar um pouco de cuidado. Teve problemas em relação em equipamento de medição também, que umas pessoas utilizaram equipamento, outras pessoas utilizaram outro. O método de aferição de composição corporal também, eu não lembro qual era, mas, salvo engano, não era um método mais preciso, assim. O tamanho, o N também era um pouco pequeno. Então, foi, digamos assim, é uma fumaça no meio da floresta. A gente não sabe se é um incêndio ou se é um índio fazendo churrasco, né? O que a gente sabe é que tem alguma coisa interessante aí. Tem um estudo do professor Wilson que veio aqui, que foi um spoiler que ele deu, né? Nem foi publicado ainda, que ele potencialmente viu alguma coisa interessante, aí ele estava acabando o estudo, enfim. E tem um estudo que foi protocolado no Clinical Trials, que foi tipo a base governamental que todos os estudos entram lá como se fosse como registro, né? Tem um estudo registrado desde 2018 que eles estavam investigando a quantidade de essa questão de ciclar calorias em treino de força resistido, em atletas. E ainda não saiu, mas eu acho que não vai demorar muito mais para sair. Já passou quase 2 anos, né? Acho que já está para sair. E potencialmente pode ser interessante, sim. O Matador Study, que foi um estudo feito em obesos, ele verificou que a taxa metabólica basal das pessoas que fizeram a ciclagem de calorias, acho que foram 2 ou 3 semanas de break na dieta, eles tiveram uma perda de peso maior e tiveram, no final do estudo, uma taxa metabólica maior também. Mas isso foi feito em obesos e não foi feito com um protocolo de treino. A gente não tem muita coisa, na verdade a gente tem quase nada em atletas apontando para essa parte de ciclagem de calorias, infelizmente. A gente tem um estudo de caso do Trent Stellingwerth, que não foi, na verdade, uma ciclagem de calorias, um estudo com uma ciclagem de calorias instaurado, mas foi um estudo de caso onde ele investigou períodos que ele botou o atleta com um percentual de gordura para ficar um pouco maior, para render mais no treino, para ter uma melhor oferta de substratos energéticos, e ele depois reduziu o percentual de gordura dessa atleta na fase de competição para ela ter um resultado maior. Mas aí entraria mais uma periodização nutricional do que uma ciclagem, digamos, propriamente dito, né, de calorias. Qual foi a pergunta, professora Nath? Ela perguntou sobre a questão do treino low, né, na questão da biogênese mitocondrial, né? Sim, a Train Low, Compete High. Também é uma estratégia para você forçar adaptações mitocondriais. Quando você estabelece horários específicos, talvez um pouco mais distantes para você do exercício físico, para você introduzir carboidrato, por exemplo, você força com que a mitocôndria comece a ter adaptações, essas envolvendo sirtuínas, PGC1-alfa, e consequentemente aumentando a oxidação de gordura, enfim. E desde 2015 a gente tem estudos sobre isso, mas ainda não é uma coisa também... Eu propriamente utilizo, não como essa estratégia direta para melhorar a eficiência mitocondrial, mas também utilizo num protocolo de periodização nutricional comum. Anedoticamente também muita gente utiliza, mas não tem tantos estudos assim investigando diretamente essa questão. A Burke fala muito sobre isso, né, Burke? E o que eles passam, né, até hoje é que sim, existe realmente adaptações bem interessantes, mas no sentido de performance ainda não se prova melhor do que uma dieta tradicional, enfim, com e eu ainda quantidade de acrescento mais, carboidrato. Fernandão. Não sei se você... Acho que todo mundo que trabalha com esporte viu a quebra de recorde do maratonista lá, do sub 2 horas, né? O cara que fez a dieta dele é do IOC, é do Comitê Olímpico Internacional, e fizeram essa pergunta para ele. Falou, e aí, você periodizou o carboidrato dele, fez estratégia low, etc? Ele falou, não. Tipo, pé no acelerador, no fundo, carboidrato toda hora, não queria nem saber. Só comer, 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 comer.
Então, eu não lembro qual foi a justificativa que ele utilizou para isso, se ele deu alguma, mas ele utilizou essa estratégia com o cara que quebrou o recorde da maratona, né? Aí eu não lembro os números não, mas o bichinho comeu carboidrato na prova, hein? Mas comeu muito. Comeu Muito, muito, muito. muito mesmo, você não tem noção. Mas aí quem também tem uma visão legal sobre essa questão da periodização nutricional, até na prática clínica dele já de muito tempo, é o Vitor Hugo Teixeira, que já falou aqui, e eu estou tentando, a gente está conversando para fazer outra live e de repente ele abordar esses temas com mais, vamos dizer assim, com mais profundidade, que né, ficou um pouquinho no ar. Mas outra estratégia também que é muito comum hoje em dia é a questão da proteína, né? Queria que você falasse um pouquinho disso, da quantidade, time, o que realmente para um atleta que está numa restrição calórica realmente tem um impacto, né? Se é a quantidade ou se, por exemplo, o time nesse momento vai ajudar. Os dois. Eu acho que é importante a gente, o atleta, qualquer coisa que melhore 0,1%, a gente está disposto a fazer desde que não prejudique ele, correto? Então, se a distribuição de proteína para a maioria das pessoas seria algo mais secundário e relevante, se a gente tem possibilidade de fazer isso com o atleta e ele topar, não for nada invasivo, a gente vai tentar otimizar também essa questão. Com relação à quantidade de proteína diária, a revisão sistemática mais famosa que a gente tem é do Morton, né? E ele dá um valor de breakpoint de 1,6. Só que o valor de confiança, o intervalo de confiança, é bem abrangente. É de 1,2 até 2,2, salvo engano. Isso porque também, salvo engano, teve um N com. Teve alguns estudos com obesos. E obesos, se a gente for utilizar a massa corporal deles também, se a gente for utilizar 2 gramas por quilo de peso, vai dar um valor exorbitante de proteína. Mas foi mais ou menos nessa faixa. Esse estudo, essa revisão sistemática, foi feito em pessoas eutróficas. Desculpa, em pessoas que não estavam tentando baixar de peso. Acontece o quê? Se a gente pegar em pessoas que entram em restrição energética, potencialmente ela vai precisar um pouquinho mais de proteína por 2 fatores. Questão de saciedade e questão também de contrabalancear o status catabólico, digamos assim, que envolve uma restrição energética normal de dieta, né, para baixar de peso. Esse valor seria de mais ou menos, não tem algo estabelecido. O Eric Helms fez uma revisão também, ele disse um valor entre 2,3 a 3,1 gramas por massa livre de gordura. Salvo engano, foi esse valor. Então é uma coisa que dá para utilizar, mas não é tão bem estabelecido assim. A gente sabe que talvez teria benefícios de ir um pouquinho além disso. Não muito mais além, como alguns estudos, por exemplo, do José Antônio, né? Foram estudos muito interessantes, eu não vou tirar o mérito disso, mas a gente tem que tomar cuidado para não extrapolar e botar 4,4 gramas por quilo de peso de proteína no paciente, né? É verdade, é verdade. E outra questão também que se aborda muito, que também não é muito bem definida, alguns autores mostram que uma perda de peso mais gradual, mais lenta, né? Então tem trabalhos mostrando, por exemplo, 700 gramas, não, 0,7% de porcentagem do peso total por semana, ou 1,4%, então 0,7% seria melhor em termos de composição corporal e até para manter ali o rendimento do atleta, mas tem estudos também que não mostram diferença a longo prazo. Qual é a sua visão? Se o atleta, porque assim, a gente tem que botar o ideal, o que acontece na prática clínica. Às vezes a gente vai chegar um atleta, ele vai ter um mês de preparação para você, e você vai ter que fazer a avaliação e ver se vale a pena apertar mais a dieta dele, fazer com que ele perca mais, ou não. E existe o utópico, né? Falar assim, se eu pudesse escolher o tempo, o déficit energético certinho que ele fosse seguir, o que você escolheria? Com toda certeza fazer de uma maneira mais paulatina. Esse estudo que você citou foi o da Inagart, de 2011. Ele é um estudo muito bom, ele foi feito com atletas de nível olímpico, e ele averigou uma perda de peso semanal de 0,7% por semana, ou uma perda semanal de 1,4% por semana. Em diversas modalidades foram estudadas. E o que acontece? Quem perdeu mais devagar, além de perder mais gordura, teve um ganho leve, mas significativo, de massa livre de gordura. Foi, acho que, cerca de meio quilo. Que para um atleta é muita coisa, principalmente se essa massa livre de gordura tiver uma correlação direta com o músculo, por exemplo.
E, além disso, parâmetros de performance esportiva também estavam melhores em quem perdeu mais devagar. Então, se eu pudesse escolher, com toda certeza, a maioria dos atletas faria um déficit energético mais moderado, mais paulatino, para tentar reter ou até ganhar massa livre de gordura no processo e manter o desempenho também. Eu acho que todo nutricionista tem esse pensamento, né? Mas na prática, quem trabalha com atleta sabe que é difícil. Mas Caos. ainda mais atleta de luta, né? Ainda mais atleta de luta, que é um público que você trabalha também. Mas, Uhum. então, assim, a gente já falou que você já deu um spoiler que para performance, esse estudo, por exemplo, mostrou que você tem um déficit menor, fazer isso mais de uma forma mais gradual. É interessante. Existem outras estratégias para minimizar o dano de performance que um déficit calórico pode trazer para o atleta? Diet breaks. Justamente isso. Pegar semanas ou um período no qual o atleta ele coma um pouco mais, principalmente na forma de carboidrato. Carboidrato, basicamente, é a questão chave aqui. Proteína é muito fácil de você bater. Geralmente, quando você fecha a dieta de um atleta, é relativamente fácil de você botar esse valor de 1,6 ou 2 ponto alguma coisa gramas por quilo de peso de proteína. Carboidrato que precisa de um ajuste mais fino. Fazer diet breaks, principalmente com períodos maiores de ingesta de carboidrato, potencialmente interessante. Com relação a gasto energético, metabolismo basal, a maioria dos estudos que vê uma restauração, digamos assim, de valores anteriores depois de uma perda de peso ou algo do tipo de gasto energético, é, esse restabelecimento acontece mais ou menos 2 semanas, aproximadamente. Então, eu não faria um diet break menor do que 2 semanas. Seria algo mais ou menos o ideal, digamos assim, para você aumentar um pouco a quantidade calórica, principalmente advinda de carboidrato do atleta, né? E carboidrato, a gente vale lembrar também que ele aumenta a função de hormônios tiroidianos, ele aumenta a função do sistema imune e ele aumenta o desempenho. Então, tentar conciliar isso também junto com a periodização do atleta, eu acho que é isso legal. Botar esse período de diet break num período onde você converse com o treinador e ele taque a lenha no treino, comece a destruir o atleta porque ele vai aguentar com um aporte maior de carboidrato, né? E depois desse aporte, tira um pouquinho do volume de treino e tira um pouquinho da comida também. Ah, legal. Eu acho que esse é um assunto que a gente não tem dúvida, né? A questão do carboidrato no esporte, a importância do carboidrato não pode ser questionada. Então, já entrando também no assunto polêmico, você achou que estava passando batido, né? Teve as perguntas do Jefferson, também tentei te botar numa fogueira ali, mas agora eu vou te botar na fogueira boa, que é o Manda seguinte, ver. estratégias como jejum e cetogênica, que ficaram aí bastante em destaque, para atletas, quero saber de você, isso funciona nessa população? O mais importante não é dizer se funciona ou não. O mais importante é dizer se é melhor do que comer, ou comer carboidrato ou não. E, na verdade, existe poucos estudos que utilizam jejum intermitente em atletas. Os Sim. poucos que tem em relação a gasto energético, eles verificaram que não houve diferença na oxidação de gordura, pelo menos não houve uma diferença que implicasse em algo na vida real, né, do atleta, em perda de gordura corporal, etc. E quando a gente fala, por exemplo, de outros parâmetros, existe um estudo que ele verifica que o jejum feito de manhã, o atleta faria atividade física de manhã de jejum, teve um efeito anorexígeno maior. Ou seja, no final do dia, os atletas que fizeram jejum acabaram comendo menos comida ad libitum, né, livremente. Isso poderia ser interessante, mas ainda assim é só um estudo, né? Existe uma aplicabilidade também para a gente botar um jejum ou algo do tipo com uma intenção de fazer um train low, compete high ou algo do tipo. Também tem essa possibilidade. Eu confesso a você que na minha prática eu só boto o jejum quando o atleta realmente fala, velho, eu fico muito mal quando eu como de manhã, não rola. Então eu tento botar um pouco mais de comida depois do treino e vejo também a intensidade do treino dele. Se for um treino pancada, eu tento insistir mesmo, que ele coma e coma na ceia também, que potencialmente seria importante. Mas de fato não é uma estratégia que eu vou tentar utilizar de primeira. Vai ser meu plano C, digamos assim, né? Com relação à dieta cetogênica,
Em atleta, em nenhuma hipótese, nem em atleta de endurance, nem atleta de força, eu não vejo aplicabilidade alguma. A Burke, ela fez um estudo onde botou os atletas para fazer a dieta cetogênica e eram atletas de endurance. E teoricamente seria interessante, porque falar, pô, a gordura é um substrato energético que queima mais continuamente, enfim, talvez aumentaria a disponibilidade energética, porque criaria adaptação na mitocôndria. Ela deu uma viajada para ver se realmente colava. Só que o que acontece? A gordura também precisa de uma quantidade de oxigênio X para ser utilizada. E ela verificou que os atletas eles estavam com uma demanda energética, uma demanda de oxigênio maior. O VO2 relativo deles aumentou. O VO2 relativo é a quantidade de oxigênio que você está transportando naquele momento para ser utilizado. Ou seja, você não teve nenhum melhora no time trial, no tempo contra relógio, e você teve uma piora porque o atleta teve que utilizar mais oxigênio para oxidar aquele combustível. Enquanto que carboidrato ele consegue utilizar sem o oxigênio propriamente dito, né? Existe duas vias para isso. Esse estudo, acho que é o que você está falando, que é um estudo sensacional. Eu acho que é com atletas de marcha atlética, né? Não é nem com. É o Supernova. São marcha atleta e eles foi um estudo muito bem controlado, né? E ela utilizou tanto a cetogênica, alta em carboidrato e a periodização, né? E a periodização em alta em carboidrato você teve ali a mesma, né? Os benefícios foram muito parecidos e a cetogênica uma queda de performance. Tem um estudo também, cara, falando já de jejum, que provavelmente você deve ter visto, mas é um estudo, acho que foram em mulheres treinadas também, em que eles conseguiram colocar a mesma quantidade de ingestão calórica, né, diária nos dois grupos, e eles conseguiram botar as pessoas que estavam fazendo jejum treinando no momento que elas estivessem alimentadas, que elas estivessem bem ali de aporte. Uhum. E viram que mesmo com jejum eles tiveram os mesmos benefícios na questão da massa corporal e tal. Não sei se você já viu esse estudo. Não cheguei a ver. Não. Eu vi um estudo que envolvia treino de força, musculação propriamente dito. E eles fizeram um grupo com omissão de café da manhã e o outro grupo comeu café da manhã. O grupo que comeu o café da manhã teve um aumento involuntário de volume de treino de cerca de 20% mais, salvo engano. É muito expressivo, só que teve um porém. Todas as pessoas eram acostumadas a tomar café da manhã. Então tem esse viés aí que a gente tem que tomar cuidado para não extrapolar. Houve aumento de performance, mas as pessoas tomavam normalmente café da manhã. Então se você pegar uma pessoa e tirar o café da manhã dela, ela gosta de café da manhã, e falar assim, treina aí, treina, dá o seu máximo, possivelmente ela pode perder desempenho, nesse caso, né? Sim, sim. Eu acho que dentro do esporte eu acho um pouco mais complicado. Agora, para treinados, enfim, pessoas comuns que gostam do jejum e tal, é tentar estruturar. Como eu falei, eu vou te passar esse estudo, mas se eu não me engano foram mulheres treinadas, e eles estruturavam. Você tinha janela de 8 horas para comer, mas elas iam comer muito próximas ali já do fechamento da janela, então quer dizer, elas iam treinar à noite, né? Então elas estavam bem alimentadas, porque elas tinham uma janela boa de refeições, depois faziam a última refeição pós-treino e depois entravam no jejum. E no final eles consumiam as mesmas quantidades calóricas, né? Então mostrou resultados legais, né? Interessantes. Mas acho que para atleta é um pouco mais complicado, né? Por tudo que você já falou. Sim. E eu vou entrar em outro assunto também, que a gente trabalha com atleta de luta, não são só os atletas de luta que fazem isso, mas que ciclam muito peso, muitas vezes, né, ficam nessa de perde, ganha, e tem alguns estudos mostrando, acho que mais observacionais e tal, mas mostrando que esse tipo de atleta, ele acaba sofrendo mais com danos depois na aposentadoria, por exemplo, apresenta obesidade, outros problemas. Você já leu algo desse gênero? Qual é a sua opinião sobre isso, cara? Eu confesso a você que eu não li, mas eu entendo eu entendo perfeitamente se encontrarem uma relação positiva com essas doenças crônicas e atletas aposentados. É bem capaz que isso aconteça, mas de fato eu nunca parei para ler efetivamente. Com relação ao metabolismo, né, a gente já conversou que cortar déficit calórico severo pode realmente fazer com que você tenha adaptações negativas em relação ao metabolismo basal, a eficiência mitocondrial aumenta, que é ruim para quem quer emagrecer. E tem alguns estudos, inclusive, em atletas de fisiculturismo.
Na verdade, foi um estudo de caso, eu não vou extrapolar, em um atleta de fisiculturismo que ele ficou por um bom tempo com o metabolismo basal um pouco mais baixo do que o normal. Então, se a gente extrapolar isso, talvez, para atletas de luta, que também passam por um processo de corte de peso parecido, obviamente em contextos diferentes, potencialmente vai gerar problemas ruins. E outra coisa, a gente tem que levar em consideração o seguinte, atleta não é saudável, né? Então, se o atleta já não é saudável, já não tem uma saúde, não só do ponto de vista fisiológico, mas também psicológico, não é 100%, né? Quanto mais você pegar o atleta e tirar o contexto que ele vive para aquilo, que é atividade física, de fato é muito difícil de você se adaptar. O atleta está lá competindo, sei lá, por 20 anos, e de repente ele não tem mais aquela motivação, porque não tem mais campeonato, não tem nada, então isso potencialmente pode prejudicar bastante a saúde mental e fisiológica deles também, né? Esses trabalhos que eu comentei, eles pegam basicamente vários esportes que têm esse ciclo de calorias, né, enfim, de peso, principalmente, e aí eles mostram uma relação com uma obesidade no futuro, enfim, uma relação também de problemas alimentares em termos de relação ruim com a comida mesmo, né? Então, eu também acho plausível, porque o atleta está sempre nessa de tem que perder peso, perde, depois é normal os atletas depois que perderem, se você deixar, os caras voltam com tudo, né, e acabam ganhando e ganhando mais ali, então eu acho que realmente é uma questão complicada, né. Mas, meu amigo, a gente está já chegando ali próximo do fim, e aí eu queria de você, primeiro eu queria agradecer a sua presença, né, dizer Que o é isso, quanto velho, tá doido? o quanto eu te Pô, admiro, tô em casa, tô em casa. pô, mano, o quanto eu te admiro, não só como profissional, mas como pessoa, cara, como você brincou, a gente tá sempre em contato aí, e a gente troca estudo, enfim, a gente se diverte ali junto, ali no off, então é um cara sensacional, e como eu falei, né, hoje é a nossa 10ª live, então foi mais do que especial, tava um pouco chateado pelo que aconteceu ontem na live do Guilherme Artioli, mas hoje a gente já teve uma live sensacional. Espero que não dê problema nenhum na hora de salvar. E algumas pessoas já perguntaram: acaba agora na sexta o quadro? Não acaba na sexta, não, na quinta, cara. Sexta é Páscoa já, vai entrar Páscoa. Eu falei: sem live. Na outra semana tem também, e tem uma galera maneira. O pessoal não tem nem ideia. Depois eu vou anunciar. Mas aí eu queria já que você fizesse umas considerações finais aí sobre o tema e como todos os profissionais que estão vindo aqui estão fazendo considerações falando da nutrição em geral. O que eles estão enxergando atualmente, nesse momento. Eu queria saber de você, cara, o que você tem na sua cabeça aí desse momento que a gente tem vivido e da nutrição como um todo. Sobre emagrecimento, né? É uma coisa muito difícil, principalmente da parte prática, né? Você sabe muito bem, lidar com o atleta tem ônus e tem bônus também. O atleta, eu brinco que às vezes é um caminhão carregado, sem freio, numa ladeira de inclinação de 40 graus. Né? É mais difícil você frear ele do que você acelerar um pouco mais. Mas emagrecimento é de fato bem difícil. Essas questões de adaptações metabólicas é um problema muito sério, né? Mas ainda precisa de um pouco mais de investigação para dar ferramentas para que a gente consiga lidar com isso, propriamente dito, né? Vai sair estudos interessantes aí de diet break futuramente. E com relação à nutrição em si, estudem. Estude bastante, respeitem o contexto, não extrapole muitas coisas assim. E se for preciso extrapolar porque não tem outra ferramenta útil, cuidado, né? Tenha a noção das limitações. E obrigado você, velho, por ter aberto espaço aí para eu falar. Eu até tava com vergonha porque, porra, veio mestre, veio doutor, veio pesquisador de renome internacional, aí vim eu aqui falando, ô Fernando, você quer que eu fale o que aqui, velho? Não tem... Quer que eu faça o quê? Não tem nada para fazer. Toda a galera foda já veio, pô. Mas eu fiquei muito lisonjeado e obrigado a você, velho, pelo convite. Que isso, cara. Eu até brinquei, a responsabilidade, hein? Um dia depois do Guilherme Artioli, né? Que é um pesquisador aí, Não, acho que sem todo mundo pressão. conhece.
um cara aí no Brasil e do mundo, né? O impacto dos estudos dele. Ele falou sobre um tema que ele pesquisa ali há muito tempo. Mas, cara, o que eu sempre falo para você e sempre falei é que você tem o dom de se comunicar, né, cara? Você tem uma facilidade em passar a mensagem muito grande. Não à toa você já dá aula antes de se formar, justamente por conta disso, né? Muita gente que tem realmente currículo muito legal, mas não consegue passar tão bem a mensagem. Isso é normal. E no teu caso, você tem tudo, cara. Então, eu admiro muito o teu trabalho. Continue assim, passando toda a tua mensagem da melhor forma possível. E para todo mundo que está voltando aí, amanhã a gente vai ter uma live bem legal mesmo, para os amigos brasileiros que podem não conhecer. O Antônio Pedro Mendes é um baita profissional, cara, então já convido todo mundo. O cara sabe muito também, da escola do Vitor Hugo ali, veio com ele desde sempre. É um cara que vai agregar muito. Ele trabalha na Clínica do Dragão, lá do Porto, né? É um cara que realmente domina muito. Então vale a pena, é um assunto sobre lesão também, que é legal. Já tive uma aula dele sobre isso. Então é um cara que vai passar muita informação boa, mesmo horário, ele vai estar aqui presente. E mais uma vez, meu amigo, agradeço a sua presença, foi muito show, material muito legal, acho que gravou a live. Se você der permissão, eu vou botar no canal do YouTube, que a gente vai criar. Não, tá autorizado não. Ah, tá vendo? Sacaninha. Tá estrelinha, cara. É óbvio que pode, né, velho? Se você não botar, eu boto. Até o Jefferson, rei das lives, o cara, pô, do jornal e tal, autorizou, pô, tu não vai autorizar? Que isso, cara. Brincadeiras à parte. Ó, até o Paulo Mendes Nutra apareceu também. Só a galera da resenha aí. Vou chamar ele também. E não vou dar o spoiler que o Lucas também falou que ia te descascar nas perguntas. Ele também vai estar na live aí mais pra frente, tá? Então o pessoal do Gênesis também, que é... Pessoal de Brasília é alto nível, né, cara? Eu fiquei impressionado, de fato. A galera galera pica. São muito acima da média, mas é isso aí. Obrigado, pessoal. Então, estão convidados para amanhã. Obrigado, Rinaldo, mais uma vez. Tamo junto, meu velho. Qualquer dúvida que vocês tiverem, manda lá pro Rinaldo que ele vai responder tudo, tá? Pode mandar o que quiser, mais de 300 perguntas. Tá bom? Tamo junto, tchau. Obrigado. Tchau.